Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos falar mais uma vez aí de Mandaloriano, né, da terceira temporada e do oitavo e último episódio, tá? A gente vai fazer um balanço rápido do oitavo episódio e depois um balanço da temporada inteira, tá? Do que poderia ser melhor, entendeu? Porque eu confesso a vocês que essa eu achei das três temporadas do Mandaloriano, essa eu achei realmente a pior. Não vou dizer que ela é ruim, tá? Mas ela foi a mais fraca, a meu ver, tá certo? Mas vamos falar desse último episódio, tá? A gente se lembra que os Mandalorianos haviam todos sido capturados, né? Um grupo tinha... Todos não, né? Um grupo fugiu, o Din acabou sendo capturado, coisa e tal, né? E a nossa Bo-Katan Kryze, ela entra em contato, né, com a força mandaloriana que está orbitando o planeta, né? Ela pede reforços e pede, né, para o Destroyer, né, para o cruzador ser afastado, né, para o cruzador imperial que os mandalorianos herdaram, né, ser afastado, né, porque ele vai ser atacado, né? Então a frota desce, né, para ajudar, né? Os outros mandalorianos que estão na nave descem, são reforços, né? Você vai ter muita cena de piu-piu-piu, muita cena de tiro, muita cena de bomba, muita cena de porrada. O pau vai quebrar solto nesse episódio, tá? Enquanto isso, né, o Din, que tinha sido preso, né, ele consegue se libertar, ele inclusive consegue se libertar com a ajuda do Grogu, que está ali pilotando aquele G-12, né, no caso, né? E, obviamente, o nosso Din vai justamente atrás, né, do Moff Gideon, tá? E do seu exército de clones, né? E aí ele encontra o exército de clones do Moff Gideon, que tinha o dom da força, né? Que o Moff Gideon, uma coisa que o Moff Gideon não tinha, né? E ele acaba destruindo esse exército de clones até que ele encontra com o Moff Gideon original, o verdadeiro, né? E o pau começa a cantar, né? Junto com a Bo-Katan Kryze, depois que aparece também, né, para ajudar o mando, né? E que também o nosso Grogu com o IG-11 ali também ajudando, né, nessa batalha entre os dois. Então você tem essa batalha entre o Mandaloriano, o Grogu, né, a Bo-Katan contra o Moff Gideon, né? E do lado de fora você vê os outros Mandalorianos numa batalha campal, né, aérea, né, no caso, né, com aqueles Stormtroopers, né, todos também com armaduras de Mandaloriano, tá? E o pau vai quebrando solto ali, até que chega um momento em que o cruzador imperial dos Mandalorianos, depois de ter sido atacado, né, pelos caças imperiais, né, ele acaba caindo em chamas, né, e o cara fala, eu vou entrar nessa base imperial aí com tudo, sair arrombando tudo, destruindo tudo, vocês que evacuem aí, porque eu vou acabar explodindo com essa coisa toda aí, né, no caso, né. E aí a batalha, né, entre o Gideon, o Mando, o Grogu e a Bo-Katan Kryze continuou, né, enquanto que os outros Mandalorianos deram no pé. E aí quando aquele cruzador imperial entra ali, né, eles ainda estão lutando, coisa e tal, né, e aí a explosão vem, né? Incinera, né, o Moff Gideon, ele acaba morrendo, né? E na hora que vai incinerar a Bo-Katan Kryze e vai incinerar o Mando, o Grogu faz o quê? Usa a força para afastar o fogo e eles ficam lá protegidinhos vendo o fogo da explosão passando. E o episódio termina meio que assim, né? Depois você vai ter uma cerimônia lá onde o Grogu vai ser, vamos dizer assim, promovido de enjeitado para aprendiz, né? E o nosso governador Karga lá, que é o nosso Apollo Creed, né, vai dar uma casinha, uma cabaninha lá em Navarro para justamente o Mando descansar um pouquinho com seu filho Grogu, coisa e tal, com seu filhinho adotivo Grogu, né, porque o Mando acabou tendo que adotar o Grogu, né, para ele ser elevado à condição de aprendiz, né, enquanto que o Mando refez o IG-11, né, para ser o xerife de Navarro e o episódio terminou com todos felizes para sempre. Muito bem, vamos falar um pouco do que poderia ter sido essa temporada, o que poderia ter sido melhor, né? Eu já escutei isso em algum lugar, tem gente que faz isso, né? O que poderia ter sido melhor nessa temporada? Em primeiro lugar, aquela reunião dos imperiais que a gente viu no início do episódio 7, do episódio passado, tá? Ela devia estar lá no início do primeiro episódio. Moff Gideon deveria ter aparecido no início do primeiro episódio.
E essa história dos Imperiais deveria correr em paralelo com as outras histórias que a gente viu na trama do Mandaloriano. Eu achava que essa coisa poderia ter sido mais bem trabalhada. Por exemplo, como os Imperiais, né, desenvolveram a tecnologia Beskar para eles, né, no caso. Né, acho que isso poderia ter sido mais bem trabalhado. Essa coisa também do Comandante Hux também, para você poder aproximar mais o episódio, né, do episódio, vamos dizer assim, dos episódios 7, 8, 9 da Disney, né, você poderia também fazer um ping-pongzinho aí nesse sentido, né. Aquele médico, né, que no terceiro episódio acabou sendo preso, que era responsável pelas experiências genéticas, né, coisa e tal, né, ele só apareceu naquele episódio e ele poderia ter sido, vamos dizer assim, mais usado, mais, vamos dizer assim, como o cara que fez as clonagens do Moff Gideon, né, que claramente deve ter sido ele que fez isso, de repente, né, sendo induzido a fazer, né, depois que o cérebro dele lá foi totalmente lobotomizado, né, no caso, né, isso poderia ter acontecido também, poderia ter sido mostrado também, né. E enquanto isso, aquela história do Mando, dele ter que botar a máscara de novo, dele ter que mergulhar lá na água, coisa e tal, isso poderia ter sido um pouco mais enxugado em um episódio só. Acho que não precisava de 2 episódios para isso, sabe? É claro que, né, a questão de você ir em Mandalore e ver que Mandalore ainda poderia ser retomada pelos Mandalorianos, ela foi muito especial, né, nessa terceira temporada, né, uma terceira temporada muito em cima, né, dos Mandalorianos e da retomada de Mandalore. Eu sei que isso é importante, coisa e tal, mas eu acho que se deu uma importância demasiada para essa coisa, entendeu? Isso poderia ter sido um pouquinho mais compartilhado, com os Imperiais se rearticulando para destruir a Nova República, né? Eu acho que isso poderia ter ficado muito legal. Pelo menos nesse último episódio a gente vai ter um gancho aí, né, em que o Din, né, ele conversa com aquele Imperial lá, com aquele piloto de X-Wing da Nova República, né, e ele oferece seus serviços para ficar caçando Imperiais, né, vamos dizer assim, numa atividade meio freelancer, né, no caso, né. Então, de repente, isso daí vai ser o gancho para a 4ª temporada, entendeu? Eu acho que você ter matado o Moff Gideon também foi um desperdício muito grande. Eu acho que essa questão da clonagem do Moff Gideon poderia ter sido mais bem trabalhada. Espero que isso seja mais bem trabalhado. Espero que essa ponta amarrada aí, ela seja desamarrada para voltar a ser mais bem trabalhada, entendeu? E isso daí seria uma oportunidade de ouro para quê? Para a gente entender a origem do que foi aquele tal de líder Snoke, né, que a gente viu nos episódios 7, 8 e 9. Né? Isso daí é uma coisa que está precisando ser explicada, entendeu? A gente viu o Jon Favreau trabalhando um pouquinho, trazendo um pouquinho, né, a Primeira Ordem, né, para o Mandaloriano, coisa e tal, trazendo um pouquinho o Tron para o Mandaloriano também, entendeu? Então essa coisa de também você trabalhar a origem do líder Snoke, né, para construção de canon, gente. Guerra nas Estrelas agora está construindo seu canon de uma forma bem sólida, entendeu? Então de repente você poder deixar algumas pontas soltas para você fazer uma 4ª temporada e construir mais esse canon ainda, entendeu? Eu acho que seria uma coisa muito interessante, uma coisa muito que se deve ser pensado, deve ser levado em conta, né? Então é mais ou menos isso, né, o que eu posso dizer. Poderia ter sido uma temporada melhor se a questão imperial fosse colocada desde o início e fosse trabalhada em paralelo, né, com tudo que a gente viu na série. A série não é... A terceira temporada não é de todo ruim. As histórias que você viu, que são vistas, né, na terceira temporada, elas não são de todo ruim, mas elas poderiam, entendeu, andar em paralelo, né, com a questão imperial. A gente, mais Moff Gideon nesses episódios, entendeu? O Giancarlo Esposito é um baita de um ator, sabe? E eu acho que você dá um fim a ele foi um negócio muito esquisito, sabe? Tomara que tenha sobrado um clone daqueles lá, entendeu? Que seja um Moff Gideon, entendeu? Que tenha o uso da força, né, no caso, né? Porque agora a gente vai ter também que ver também qual vai ser o personagem que vai desenvolver a força aí. Um Luke Skywalker, de repente, um Grogu já, entendeu? Deixando de ser enjeitado para ser um aprendiz.
Quem é que vai desenvolver também essas habilidades Jedi do Grogu? Será que de repente ele não volta a ser aprendiz do Luke Skywalker? Pode ser também, entendeu? Então você tem várias possibilidades aí nesse universo que está sendo construído, né? Nesse cânone, né, que está sendo construído. E eu acho que legal, a terceira temporada teve um desfecho bem redondinho, coisa e tal, aquela coisa toda, entendeu? Mas eu acho que outras questões, ela poderia ter ficado um pouco mais aberta para você pensar numa quarta temporada para construir mais ainda o cânon de Guerra nas Estrelas, tá? É isso, gente, é a minha opinião, tá? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou dessa terceira temporada. Eu gostei mais ou menos, vou dizer ainda que gostei dessa terceira temporada, embora a primeira e a segunda tenham sido bem melhores, né? Essa terceira, na minha opinião, foi a mais fraca, embora não seja uma coisa de todo ruim, né? Mas é aquela coisa, a gente quer mais e a gente quer ver esse cano de Guerra nas Estrelas sendo mais construído e sendo mais aperfeiçoado ainda, né? O que seria uma coisa muito bacana, tá? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Guerra nas Estrelas com vocês, né? Já tá chegando a série da Sol Katano aí que eu tô ansiosíssimo, né? Que vai aparecer o Tron, né? Apesar dele ter uma cara desgraçada de Elon Musk, né? Mas, sabe, eu acho que vai ser um negócio muito bacana e o Tron tem que entrar aí com tudo agora nisso, né? Porque o Moff Gideon agora que foi destruído, né? Se ele não sobrou um clonezinho dele, né? O Tron agora vai entrar em campo aí nessas histórias do Jon Favreau e do Dave Filoni, a coisa vai ficar legal. E de repente a gente precisava de uma consultoria do Timothy Zahn aí, que seria o bicho, meu filho. Seria muito, muito, muito maneiro, tá certo? Bom, é isso, tá? Um abração, fui e até a próxima.